Olá a todos e a todas. Tudo bem por aí com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tudo bem, gente? Espero que a gente consiga tirar muitas dúvidas de vocês. Já já eu vou falar o assunto, mas eu acho que já tem aí no título, né? Esperando a Kelly entrar. A gente vai falar hoje sobre freios orais, amamentação, impacto na vida dos bebês. Um assunto tão importante na nossa vivência profissional hoje, né? Cada dia mais a gente identifica freios e a gente vai falar sobre isso. Oi, Ana, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Deixa eu esperar a Kelly entrar. Enquanto isso, eu vou contando para vocês um pouco sobre o Fardo de Ternura. O Fardo de Ternura é um grupo de assistência e apoio à saúde materno-infantil. Então, a gente acompanha mulheres desde a gestação até o pós-parto. A gente tem também um coletivo de doulas, que acompanha mulheres aí nesse processo da gravidez. E a gente tá nesse caminho aí, né? Buscando essa possibilidade de dar mais qualidade para a vida das mulheres. Então, hoje a gente vai conversar com a Kelly Carvalho, que é fonoaudióloga, consultora internacional em lactação. Ela acabou de entrar aqui agora. E aí eu vou chamá-la para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto incrível. Eu confesso, eu vou falar para ela... Eu confesso que eu tô super nervosa, minha mão está suando, eu já fui fazer xixi várias vezes antes da live. Eu fiquei lendo e relendo o que eu ia falar milhões de vezes, depois falei, ai meu Deus do céu, a Kelly chegou! Boa, sua boba. Eu vou botar um filtro na minha cara. Pode botar. Não precisa, porque você já é linda, mas pode botar. Gente, é que a gente Bom, é então, crush assim uma da outra, entendeu? é uma Então, por pena que isso a que ela gente mora fala. longe, porque se a gente morasse perto, tinha uma Ó, que galera tal aí que ia esse, ó, ficar com Fê? bastante... Tá linda. Não existe leite fraco, tá ótimo. Eu falo que se a gente morasse perto, tinha gente aqui que já tava morrendo, né? As pessoas que eu trabalho no Ia ser consultório, insuportável. A Ana contando. crush Mas é pra todo engraçado, lado. né? Porque a gente tem mesmo mesmo morando em estados diferentes, né? A gente tem uma relação, assim, uma parceria. Eu acho que a gente trabalha bem parecido. E temos Bianca Balaciana intermediando esta relação, né? Sim. Então, É ciumenta, mas tá tudo bem, né? é ciumenta, mas tudo bem. Finge que não é, mas é. É verdade. Mas olha só, eu queria te dizer que pra gente é um privilégio, um prazer ter você aqui falando pra gente sobre esse assunto que, assim, é um assunto que tá tomando conta da vida de todas as consultoras, né? Eu acho que mudou muito a nossa assistência. Eu sou consultora há 6 anos e, sei lá, acho que só há uns 3 anos a gente está falando mais sobre isso, né? Assim, com mais frequência, Uhum. encontrando muitas crianças com freio alterado. Esses dias eu falei que no fardo de ternura, a gente achava assim, a gente vê muito freio porque só chega pra gente o que tá dando problema, então realmente vai chegar mais e tal, mas aí a gente fez uma estatística no fardo de ternura para identificar, assim, das gestantes que a gente atende, que não vêm com problema na amamentação, que já vêm só grávidas, né? Uhum, Quantas uhum. mulheres, quantos bebês nasceram com alteração de freio? E a gente viu que mais de 70% dos bebês que a gente doulou, das mulheres que a gente doulou, chegaram com freio alterado. Então, isso é um Meu dado, Deus. eu fiquei impressionada, assim. Então, das 10, sei lá, de 10 mulheres que eu já doulei, 9 bebês nasceram com freio alterado. Então, isso faz com que a gente precise falar sobre esse assunto cada vez mais, né? E aí, por isso, a gente Sim, convidou sim. você, porque a gente acredita que você é incrível para falar sobre esse assunto, né? Então, acho que vai ser muito bom. Acho que você podia se apresentar. Ai, ai, esse assunto é um assunto bastante polêmico, na verdade, né, Fê? Você tem toda a razão.
Eu acho que a gente está engatinhando nesse assunto ainda, né? Todo mundo, eu também. E eu sou fono, né? Então, meu nome é Kelly, eu sou capixaba do Espírito Santo, morei alguns anos em Petrópolis, mas hoje moro em São Paulo há 18 anos. Sou fonoaudióloga de formação, brinco que não fui eu que escolhi trabalhar com a amamentação, foi a amamentação que me escolheu, porque eu sou mãe de um adulto de 18 anos e de um adolescente de 13, e eu tive muita dificuldade para amamentar o meu filho mais velho e acabei indo trabalhar com amamentação e tal, né? Passei muito tempo trabalhando no UTI, né? Até que fui fisgada pela consultoria. Eu faço consultoria desde 2009, domiciliar e tal, e hoje eu trabalho na Lumos Cultural, que é um lugar maravilhoso aqui em São Paulo, né? Uma casa... Agora tem Lumos online, né? Estamos fazendo tudo online por conta da pandemia. E esse assunto de freio, né? Veja bem, eu sou fono, então todo mundo fala, eu vou procurar fono porque ela sabe de freio de língua alterada, né? Eu não aprendi isso na faculdade, Fê. Eu não Sério? aprendi freio de bebês, né, na faculdade. Então, a gente tinha uma questão com freio, mas muito mais voltado para a linguagem, para a criança mais velha, de exercícios fonoaudiológicos. E acho que de 2014 para cá a gente começou a olhar para isso, né? 2016, por aí, é quando o teste da linguinha virou lei. E, na verdade, assim, eu ainda acho que a gente sabe muito pouco, Fê. Eu ainda fico bastante angustiada com muitos casos. Eu acho que o atendimento transdisciplinar salva a gente, né? E também falar isso me angustia, porque eu sei que tem muitas colegas nossas trabalhando sozinhas, sem rede, né? A gente ainda, infelizmente, quando a gente fala de uma rede transdisciplinar, a gente está falando ainda de um público que muitas vezes pode pagar uma consulta, né? Eu sei que vocês têm trabalho social, a gente também tem, mas me angustia cada vez mais, porque a sensação que eu tenho é que a gente não chega em quem realmente precisa, né? Mas eu não vejo outro jeito de trabalhar a não ser de forma... A Vânia até brinca que a Lumos é transdisciplinar, né? Porque não tem outro jeito de trabalhar sem a gente pensar, né? E eu acho, né? Eu acho que talvez vai aparecer bastante aqui na live, o quanto é difícil esse assunto no atendimento online. Né? O quanto pra gente, pra mim é o que mais me pega, é o atendimento online, identificar um freio. É muito difícil, né? Você tem que, assim, eu estava hoje conversando num grupo de consultoras que eu tive que desenvolver estratégias para avaliar os vídeos, assim, que eu nem fazia ideia como fazer, né? Então, põe um vídeo pausado, vai passando a barrinha devagar e vai e volta, vai e volta. E às vezes a mãe não consegue fazer uma manobra, e às vezes é um freio submucoso que a gente não consegue ver, né? Só por um vídeo, precisa ter a mão ali. Então, realmente, a consultoria online, ela trouxe isso pra gente, mas eu acho que é um desafio que a gente está cada vez mais aprendendo, né? Assim, como fazer essa identificação, porque já é difícil quem não tem essa expertise identificar o nascimento ou na consultoria. Você imagina online, né? Que é mais difícil ainda. E assim, Fê, mas eu acho que o grande diferencial de quem é consultora e que não sabe, porque eu acho que tem uma diferença em pessoas que sabem avaliar só o freio e pessoas que sabem avaliar o freio e a amamentação, né? Eu acho que o grande diferencial de quem é consultora, de quem estuda amamentação, de quem lê bastante e tal, é a gente identificar sinais e sintomas, né? Porque para mim me interessa muito mais sinal e sintoma do que característica só anatômica, por exemplo, né? Então eu acho que agora mais que nunca os sinais e sintomas são o que me fazem bater o martelo, né? Semana passada tô atendendo um caso umas 2 semanas e eu particularmente acho muito difícil pedir para a mãe fazer a manobra, porque elas, né, têm medo de botar a mão na boca do bebê, você tá com a mulher no puerpério, então eu tomo muito cuidado. Geralmente eu peço mais vídeo chorando e tal. E aí eu tenho a Bia, né, que é a odontopediatra que trabalha comigo, que inclusive vai ser o próximo F5, vai ser com a odontopediatra falando de freio. E eu mandei para a Bia, falei para a mãe, olha, eu posso encaminhar para o odontopediatra? E a Bia falou, pede para ela filmar assim, agora sabe, Kelly, olha, me parece que é um freio mesmo, vamos bater com os sinais e sintomas. Então, ela foi direto na Bia, ela não passou comigo, depois, ela passou comigo virtualmente. E é claro, Fê, que, assim,
né? É o melhor jeito? É o jeito padrão ouro? Não. Mas a gente está no meio de uma pandemia, São Paulo está um caos. E também. Eu sei que daqui a pouco a gente, né? Aí também, eu sei que daqui a pouco a gente vai ter que voltar, né? Estamos aí quase eu tô há mais de 3 meses, mas enquanto eu Uhum. puder levar, né, esses casos, e foi incrível, porque ela passou na Bia, ela fez, e 2, 3 dias depois ela falou, mudou tudo aqui. Então, assim, Sim. foram muitos vídeos, foi muita conversa, foi muita foto do peito, foi muito. Eu trabalhei o triplo do que eu trabalho na avaliação presencial, É, sem dúvida, a gente está sabe? trabalhando muito mais na online do que na presencial. Mas eu tenho visto isso aqui Mas eu também, acho né? que Quantas mulheres focar eu no sinal e atendi, sintoma. sim, quantas mulheres eu atendi na pandemia também, que eu fiz a identificação, não passaram por mim presencialmente e foram direto para o odontopediatra. Mas aí, a gente está falando disso, né? Da identificação e dos sinais e dos sintomas. Mas existem formas da gente identificar, que são os métodos de diagnóstico, desde a maternidade, né? Então, assim, eu até coloquei isso para a gente falar um pouco aqui, porque os bebês devem ser testados na maternidade, de acordo com a lei, né, do teste da linguinha, enfim. Então, todos os bebês devem ser testados. Mas muitos bebês são testados para cirurgia e evoluem muito bem sem a frenectomia ou sem nenhuma cirurgia. E muitos bebês não têm identificação na maternidade, têm um freio e vão dar problemas aí, vão trazer problemas no pós-parto imediato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é feita essa identificação, assim. Como que isso acontece na maternidade? Ah, esse é um assunto que eu já mudei de ideia 50 vezes, tá? Sobre avaliação na maternidade. Eu sou geminiana, então, né, gente, vou e volto, mudo de ideia, vem de novo e tal. Quando a gente pega a lei, né, a lei está escrito que é uma lei federal, então é o Brasil inteiro, e tem muito lugar que não faz ainda, né? Não faz, Uhum. tem muito lugar que não faz. Sim. Quando a gente pega a lei, o objetivo da lei é triar o caso grave, né? Triar os casos graves, né? A gente poderia discutir aqui 2 horas o que significa caso grave. O que é caso grave, né? Caso Para grave quem é grave, né? é o para quem é grave. E o caso grave é aquele que anatomicamente eu olho e já vejo um freio alterado. Caso grave é o que tem impacto na função. E aí eu entro numa outra discussão que é como eu identifico essas duas coisas em 48 horas ou 24, Sim. né? Porque agora na pandemia eu tenho mães saindo com 24 horas quando elas têm o parto natural e tal. Sim. Então, assim, eu tenho uma visão que eu vou muito conversando com as minhas colegas, que é, na maternidade, muitas vezes a gente não vai conseguir diagnosticar o freio posterior e o freio submucoso, que são freios tretíssimas para a gente também. Só que na maternidade eu não consigo ter nenhum dado ainda, né? Você vai perguntar para uma mãe de 24 horas como é que tá a amamentação, ela olha para você e fala, sei lá, Nem ele tá mamou às dormindo vezes desde o dia que direito, ele né? nasceu. Exatamente, exatamente. Porque tem um período importante de Nem, inatividade, tá? Nem mamou. nem mamou, nem mamou. Então, hoje eu acho que o teste na maternidade, ele realmente deve contemplar a anatomia. Desculpa quem Uhum. discorda, eu já pensei diferente, tá, gente? Eu já pensei. Eu trabalhei muitos anos com triagem auditiva, Fê, e quando a gente faz o exame da orelhinha, que o bebê falha na triagem, isso não quer dizer que ele é surdo. Isso quer Sim. dizer que ele precisa ir para um retorno e depois ir para o diagnóstico. Então, eu penso no teste da linguinha igual. A gente vai peneirar quem tem mais risco para apresentar problema e a gente tem que separar, né? Uhum. O grande problema que eu vejo, e olha, eu atendo São Paulo, classe média e classe média alta nas grandes maternidades. São as mulheres com testes alterados, carimbada alterado, e ninguém contou para ela que o teste é alterado. Então, ela me procura por um outro motivo quando eu olho a caderneta está alterada e ninguém contou. Ou Uhum. testes, né? Carimbados como normais, e quando você olha a língua da criança, você fala, não é possível que alguém É, carimbou isso como normal. Ninguém eu olhou a acho boca que da criança. esse caso é o que mais acontece com a gente aqui na consultoria. É o teste normal. E aí, já na primeira conversa por WhatsApp, ali você vai vendo que, tipo, olha, pode ser que tenha uma coisa aí, né? Um bebê que estala mais, Uhum. um mamilo que tá saindo achatado, uma produção que não tá tão legal, tá com dor e tal. E aí, quando você olha, tá lá um freio, mesmo com um teste normal. E aí, quando você vai contar para essa mulher, né, ela fica perdida, porque ela fala, mas falaram que é normal e você tá falando para mim que não é, né? Então, esse desencontro Sim. de informações diagnósticas é o nosso maior problema aqui.
E a Fernanda, pediatra Ah, e também, aqui tá falando que também. também é o maior problema dela. É, e aqui também, né, Fê? Agora mesmo online, eu atendi um caso também que na hora que ela mandou o vídeo é aquele que grita na sua cara, assim, sabe? Eu não precisei nem de gritando. E Uhum. aí eu encaminhei para pediatra, para odontopediatra e tal. E ontem ela me escreveu, Kelly, eu quero processar o hospital, né? Porque não foi feito o Eu quero diagnóstico. processar o hospital. Estava escrito como normal, né? Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma avaliação, pede para o odontopediatra também, porque a gente tem até um artigo bem interessante que eu até mostro na aula que eu dou, sobre o quanto os profissionais acham que o freio de língua tem impacto na amamentação, né? Então, foi um artigo do Canadá, perguntam para otorrinos, para pediatras e para consultoras de amamentação. A diferença que a gente tem, né? As consultoras, acho que 70% das consultoras falam, não, o freio tem impacto, 10% dos pediatras falam o freio tem impacto. Né? Então, isso é para mostrar para a gente que, dependendo do público que faz essa avaliação, a gente Uhum. vai ter subdiagnóstico. Eu já trabalhei num lugar que as pessoas só carimbavam, Não faziam não teste. olhavam os bebês, só carimbavam como normal, sem olhar, É, porque você né? Porque o imagina, né? freio. Eu trabalhei numa maternidade que eram 30 nascimentos por dia. Eram duas fonos, uma com 100 leitos de alojamento conjunto. Eram duas fonos para UTI, 100 leitos de alojamento conjunto, teste da orelhinha e teste da linguinha. Não tem como. Não E aí tem não como tem duas fonos. condições, sabe? Sim. Não tem Não tem. condições. E aí eu vou defender. E assim, Fê, o teste, né? O que está lá na lei não é que é fono que tem que fazer, né? Está escrito na lei que qualquer profissional de saúde pode fazer. Só que eu Uhum. acho que essa história também de qualquer profissional de saúde pode fazer acaba deixando tudo muito solto. Porque Sim. aí, por exemplo, né? Hoje eu tenho um pediatra de plantão, amanhã eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro. Aí eu tenho uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, enfim, ou uma Uhum. fono. Então, acho que se a gente botasse essa responsabilidade em alguém, sabe? Eu acho que talvez seria um pouco mais tranquilo, porque é difícil todo mundo falar a mesma língua, Sim, é muito muito difícil. difícil. Para mim, o mais difícil, né? Hoje eu sou muito privilegiada, eu trabalho numa bolha, super bolha da bolha, então eu trabalho com pediatras, todo mundo fala a mesma língua. Mas quando aparece paciente para mim, que eu falo uma coisa e o pediatra fala outra, a mãe fica num fogo cruzado que é muito desconfortável, sabe? E Não é eticamente, para a fácil, gente é né? muito difícil. Não é fácil E também você receber a notícia de que seu bebê tem uma alteração na boca e que provavelmente é isso que está atrapalhando ali esse processo da amamentação. Porque nem sempre a anatomia que aparece está uhum, relacionada diretamente com aquela função que você está vendo. Às vezes você está vendo um bebê uhum, que chega com o freio na ponta da língua e que está mamando super bem, que a produção tá uhum, ótima, que a mãe não teve dor e que tá tudo ótimo. Aí o pediatra, né, que vai ter talvez um olhar não muito aprofundado naquele processo da amamentação, não vai avaliar a mamada, não vai avaliar outros fatores, ele não vai acreditar que realmente tem um impacto, né? E aí, às vezes, você pega um freio que você não dá nada para ele, fala, ah, não, esse freio aí é um freio que vai super bem e tal, e aí chega no segundo ou terceiro mês, batata, o bebê começa a perder peso, né? E aquela curva que já estava super legal não começa a não ficar mais. Isso é uma coisa que a gente também recebe muito aqui, né? Bebês com 2 para 3 meses dando sinais de desmame, quando você vai ver, tá lá o freio. Então, como que é também aí para você essa questão da anatomia com a função e do desfecho da amamentação? Você percebe isso? Olha, que pergunta difícil, né? Porque hoje eu tenho estudado bastante também o impacto do freio em outras coisas, né? Eu Sim. estive com a Roberta Martinelli há um tempo atrás, que foi quem criou o teste da linguinha, e ela inclusive disse, nossa, eu acho que eu estou até arrependida de ter vinculado tanto o teste da linguinha só com a amamentação, né? Porque fica parecendo que se não atrapalha a amamentação, não vai atrapalhar mais nada. Nada. Na verdade, Fê, assim, quando eu tenho, né, eu fico lendo aqui, aí eu me perco quando eu tô falando, Ó, deixa eu só pessoa, falar uma né, coisa. Bianca colocou uma informação muito importante aqui, né? Vou desabafar aqui o meu desabafo de quase todas as lives que assisto. Infelizmente, quem precisa assistir esse papo não está aqui. Mas essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Depois eu posso disponibilizar o link para vocês dispararem em todos os grupos de pediatras.
Tipo, hashtag fica a dica, né, Fê? Fica a dica, exatamente. Na verdade, assim, eu acho que, como a gente tem estudado mais esses assuntos, né, Fê, e a gente tem dois protocolos que são sugeridos para usar no Brasil, né, que é o protocolo da Roberta Martinelli e o Bristol. Esses dois protocolos, a primeira parte dele vai avaliar a anatomia da língua, né, e tem uma pontuação para a gente sugerir a frenotomia, a cirurgia ou não. Geralmente, quando eu tenho um freio muito alterado, né, anatomicamente, vai pontuar. Vai pontuar. Então, quando eu estou respaldada pelo protocolo, mesmo que não atrapalhe a amamentação, eu deixo isso a critério dos pais. Eu falo, olha, estou aqui né, com seu bebê, está mamando assim, está ganhando peso, a produção está ótima. A gente sabe que ao longo dos primeiros 3 meses eu posso ter aí uma dificuldade mesmo de ganho de peso e tal. Agora a decisão é sua. Pelo protocolo, eu estou respaldada em te encaminhar, por exemplo, para o odontopediatra. E aí vem a próxima pergunta, que vai atrapalhar na fala? Né? Imagina, eu que sou fono, né? Nem trabalho com linguagem, nem com fala, nem com nada. Tem um monte de amiga que eu encaminho. E eu falo para elas, olha, não tem como a gente bater um martelo agora que isso vai atrapalhar na fala, vai atrapalhar na introdução alimentar, vai atrapalhar para beijar de língua, vai atrapalhar para o sexo oral, né? Não tem como a gente bater o martelo. O que eu tenho para te dizer é que bebês com língua alterada, eles têm maiores chances de ter distúrbios na introdução alimentar, de ter problemas na fala e também no crescimento facial, né? Porque a gente está falando e a gente está falando de uma língua, né, que em repouso, ela fica lá no meu céu da boca. Então, se todo mundo que estiver assistindo a gente aí, eu sempre brinco com isso na aula, né? Se a gente fica em repouso, a nossa língua está lá em cima, né? Lá no céu da boca. Quando isso acontece, o crescimento também facial é mais harmônico. Então, em vez de eu ter um palato que a gente chama muito em ogiva, estreito, né, para cima, eu vou ter um palato mais arredondado. Do palato, né? É um buraquinho lá em cima do céu da boca. É como se ele ficasse assim, ó. É como se ele ficasse mais ogival ou estreito, né? Esse palato ogival e estreito, ele vai ter impacto num monte de coisa que a gente não faz nem ideia, Fê. Tanto fechamento da boca, mastigação, respiração, fonação, padrão de mordedura, né? Então, como é que vai morder? Como é que vai ficar toda essa questão dos dentes? Então, a gente tem impactos, né? Que parece um efeito dominó. Só que é muito difícil num bebê, porque a gente não tem bola de cristal para falar com certeza absoluta, né? E é multifatorial. Sim. Mas quando eu estou respaldada pelos protocolos, mesmo que a função esteja preservada, eu falo para a família, olha, a gente está respaldada pelo protocolo seu bebê pontuou. Para quem não conhece os protocolos, né? Os dois protocolos, quando eu tenho um freio na ponta da língua, por exemplo, né? Que vou botar entre aspas, é o freio mais grave, ele vai pontuar para a frenotomia, sem eu precisar avaliar a função. Sim. Teoricamente, eu não preciso nem botar esse bebê no peito. Pergunta para a mulher que se veio algum teste alterado da linguinha na caderneta e lá tá dizendo que sim, veio alterado, que tá dando que deu, né, alterado, é porque realmente esse freio é um freio bem visível. Né? Foi um freio que assim, a criança chorou e quem fez o teste viu, né? Porque é um pouco isso que você estava falando, assim, essa dificuldade das pessoas de fazer esse exame, né? De colocar isso na prática do dia a dia. Então, aqui também a gente costuma mostrar todas as opções, né? E aí vem uma pergunta, que é uma pergunta minha enquanto consultora, porque eu também fico nessa, eu não sou geminiano, mas eu fico nessa. Cortar, não cortar, cortar, não cortar, cortar, não cortar. Se a gente sabe... Eu estou fazendo advogada do diabo aqui. Se a gente sabe que isso vai ter um impacto, porque vai ter um impacto, menor ou maior, mas vai ter um impacto, por que não cortar? Então, por que não cortar? Né? Eu penso bem parecido com você, né? Quando a gente tem um freio com alteração muito visível, quando a gente olha na literatura, a gente tem impactos, e eu acho que o que mais me pega, Fê, é que o procedimento é um procedimento simples, né? Você faz no consultório, ambulatorial, não tem pré-operatório, pós-operatório também é muito
ai, vou usar a palavra tranquilo, né? Porque não tem ponto, não tem curativo, não tem, enfim. Mas eu trabalho com um público que é um público que assim, intervenção é quase intervenção zero, né? Então, eles buscam um parto natural, muitas têm parto em casa. Então, quando você fala de qualquer intervenção, assim, assusta, né? A minha sorte é que eu trabalho com um grupo de ginecologistas e de pediatras que pensam muito parecido, né? No sentido de as intervenções estão aí para a gente usar a nosso favor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala de parto, né? Eu não sou doula, eu não trabalho com parto, apesar de achar maravilhoso. A gente fala de um monte de intervenção que são intervenções que as mulheres sabem que elas podem passar por elas. Então, eu quero muito um parto domiciliar. Se eu tenho uma equipe maravilhosa, a minha equipe fala, olha, ok, você é uma gestante de baixo risco, seu parto, a gente pode começar domiciliar, mas eu não vou te dar certeza que ele vai terminar domiciliar, porque eu posso te encaminhar, você pode ser transferido, eu posso precisar de uma analgesia, eu posso precisar de um spinny babies, enfim, né? Ocitocina, indução, qualquer coisa. Por que que na amamentação, todas as vezes que a gente fala de intervenção, parece que nós estamos cometendo uma heresia, assim, tipo, um crime, né? Então, toda vez que a gente fala ou de galactogogo, ou de frenotomia, ou de sondinha, ou de colher dosadora, de qualquer coisa, ou de fórmula, né? Porque quando é necessária, ah lá as vendidas, né? Então, eu acho que a gente precisa... Quem, né? Qual é o nosso conflito aqui? Pobre, né, Fernanda? Ganha nada, gente. Tudo é comprado mesmo por nós. Exatamente. Então, eu acho que tem uma questão também da gente tomar um pouco de cuidado, porque uma coisa é a gente usar a intervenção do jeito que se usa, né? Então, por exemplo, né, fazendo uma comparação com parto ou com leite artificial. Todo mundo precisa receber leite artificial, receitinha de leite? Óbvio que não. Todo mundo precisa fazer uma cesariana? É óbvio que não, né? Mas a cesariana, quando necessária, salva vidas. Sim. A fórmula, quando necessária, protege a amamentação. A frenotomia, quando necessária, também traz qualidade de vida. Porque, assim, a maioria dos bebês mamam, tá, Fê? Com freio alterado. Mamam. A que preço? E a que custo? E quem paga este preço, né? Porque geralmente é a mulher. Sim. Mas como é que a gente enxerga a mulher, né? Tem que aguentar, é assim mesmo, exatamente. Mulher... E eu sempre escuto assim, mas o pediatra falou que tá ganhando peso. Então tá tudo bem. Mas é um bebê que mama o dia inteiro ele não consegue ficar 40 minutos fora do peito. É uma mulher que passou por 1, 2 meses de muita dor para amamentar. Não são lesões simples. Não é uma fissurinha, porque fez uma pega ali que machucou, né? São bebês irritados, porque não tem esse tempo de descanso depois da mamada, não conseguem dormir tranquilamente, né? Então, a que custo isso, né? E foi exatamente o que você falou. Normalmente é a mulher que vai estar ali nesse processo de amamentação. Porque, né? Todo mundo pode fazer tudo, mas amamentar é só a mulher. Exato. Né? E eu acho que rola muito... O peito é dela, né? Então é ele que ela rola muito machismo, né, Fê? Nesse sentido que eu nunca... e é por isso que me incomoda muito, assim, né? Amamentar é de graça, amamentar é natural, nossa, amamentar é instintivo. Ai, gente, sim. Pelo amor de Deus, vamos virar o disco, né? Porque... São só 2 anos. O que custa você abrir mão de 2 anos da sua vida? Sabe? Se não queria abrir mão... A vida inteira do seu bebê, né? São discursos atrás de discursos, assim, que a gente fica... Gente, em que mundo esse povo vive, sabe? Então, assim, e assim, né? Pode falar, Fê. Muitas vezes eu acompanho mulheres que eu escuto isso dos profissionais, mas não tem impacto na amamentação. E quando você vai ver a lesão mamilar, tem um buraco no peito da mulher. Como não tá? Mas é assim mesmo amamentar. Mas é assim mesmo amamentar. Amamentar é assim, a gente tem que aguentar. Eu acho que vale a gente falar um pouco de quais são os sinais e sintomas que a gente observa, né? Tem muitas mulheres aqui que a gente divulgou nos grupos do Fardo. Muitas mulheres que já passaram pelo procedimento, muitas mulheres que ainda não passaram, que estão, né, avaliando se vão fazer, se não vão fazer. Então, acho que é legal a gente falar um pouco de quais são os sinais e sintomas que esse bebê e que essa mulher vão apresentar caso tenha uma alteração de freio diagnosticada ou não, né? Para acender uma luzinha para elas. Olha, meu mamilo sai assim, então pode ser que tenha alguma coisa, né? O que você vê aí nessa prática?
Eu acho que a primeira coisa, Fê, assim, principalmente para quem vai ter o primeiro bebê, quem está grávido, ou quem está com o bebê no colo, é saber que amamentar não é natural e instintivo. Mesmo o bebê sem freio, mesmo sem freio alterado, né? Freio todos nós temos. Então é comum no começo a gente ter um pouco de incômodo para amamentar. É normal a gente ter alguma dor no começo, né? Sim. Mas não Uma é normal o seu peito. maior. Uma sensibilidade, né? Mas não é normal seu peito cair um pedaço, pingar sangue, sair pus, tá? Isso não é normal, porque eu acho que entre isso e isso, a gente tem isso, né? Então eu escuto muito que se tiver tudo certinho não dói nada, que eu discordo, né? Principalmente nas 2 primeiras semanas, 10 dias, é normal a gente ter algum incômodo, é uma região muito sensível e a gente tem um bebê aprendendo a mamar, uma mãe aprendendo a amamentar. Agora, tem muito sinal do freio que pode ser de manejo, né? Então, se eu tenho um bebê mal posicionado, eu posso ter fissura, que não necessariamente é de um freio alterado. Se eu tenho um bebê muito chupetador ou um fluxo baixo, também, né? Então, eu acho que uma boa consultora de amamentação vai poder limpar o caso. E o que é limpar o caso? E eu faço direto, tá, Fê? Então, chegou um caso para mim que é aquele freio duvidoso. E aí, o que eu sugiro? Vamos primeiro limpar seu caso, que vamos trabalhar com posicionamento, com manejo, com compressão de mamas. Às vezes é uma mãe que está com bicos, né? Com outros bicos artificiais, né? Chupeta. Chupeta, mamadeira, então a gente vai limpando o caso. Mas basicamente, depois que o caso está limpo, né? Que só sobrou isso, o que eu costumo ter? Fissuras bilaterais simétricas, então nos 2 peitos. Lembrar que eu posso ter mulheres com anatomias bem diferentes, né? Então eu posso ter um mamilo super protruso, um outro mamilo plano ou invertido. E aí eu posso ter mais dificuldade nesse mamilo plano invertido, porque eu brinco que é uma chave e uma fechadura, né? O bebê e a mãe. Então, se eu tenho um mamilo super protruso, pode ser que essa língua presa seja compensada. A gente pode ter mamilos extremamente amassados e achatados no final da mamada, como se eu tivesse feito uma massinha de modelar, sabe? Sim. Então, ele sai achatadinho, com uma linha branca no meio. Dor para amamentar. Eu posso ter um negócio chamado fenômeno de Renault, né? Que o que vai acontecer, na verdade, é uma falta de circulação sanguínea ali no mamilo por conta dessa língua que fica batendo no mamilo e o mamilo bate lá no céu da boca, que é osso. Apertando, então, né? Apertando o mamilo lá no céu da boca. Em vez de comprimir, de fazer essa compressão, né? Que é como se fosse uma onda, ele vai só bater esse mamilo, né? Então, o mamilo sofre uma compressão exagerada do osso e a gente tem essa falta de irrigação sanguínea que causa dor, né? A gente pode ter baixa produção de leite, a gente pode ter mamadas muito longas, muito longas, estalidos na mamada. A gente pode ter bebê que engole muito ar, né? Assim, gente, bebê engole ar, tá? Abriu a boca, bocejou, engole ar. Mas é um bebê que naquela mamada chorou, engole ar. Por isso solta tanto pum. E como a Fê falou, né? Ele fica fazendo esse ruidinho e perde a pega. Então, ele engole muito ar. Então, ele pode regurgitar com mais frequência. Ele pode ficar com mais gases, né, com aquele incômodo. A gente também pode ter baixa produção e a gente pode ter muita sucção não nutritiva. É aquele bebê que vai para o peito, chupeta, 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 chupeta e engole pouco, né? Porque para ele extrair hora que é de novo. Daí meia hora que é de novo, né? E vou te falar mais, Fê, eu falo para as minhas pacientes que os bebês têm freio de língua alterado, que muitos desses bebês não chegam desnutridos, por exemplo, né, ou com peso muito baixo, porque elas fazem uma livre demanda muito louca, assim, que é livre demanda a cada 5 minutos. Sim. Né? E não usa bicos, porque se usasse bicos e se controlasse a demanda, eu ia ter um bebê... provavelmente. E um bebê muito emagrecido. Uma coisa que a gente observa também, não sei se você observa na sua prática, é uma sudorese intensa dos bebês. Então, aquele bebê que fica mamando e a cabeça fica toda suadinha, sabe? Porque parece... Nossa, eu nunca reparei. Vou começar a reparar. Não reparei. Parece que ele tá fazendo, assim, ele tá tanto tempo ali tendo que fazer um esforço, porque também existe uma tentativa de compensar aquela língua que não tá funcionando bem para os bebês. Então, todos esses sintomas também, eles são consequências dessas tentativas. Então, é isso, aperta mais o peito, joga a língua para empurrar o mamilo lá para dentro, para compensar aquele leite que não tá conseguindo ser ordenhado, né?
E às Sim, vezes, essas compensações, às vezes funcionam bem no primeiro mês, mas aí quando a necessidade de volume maior, né, começa a aumentar no segundo, no terceiro mês, ele já não dá conta mais, né, de sim. fazer alguma coisa. E todas essas compensações também têm impacto na qualidade de vida do bebê, né? Então, um Sim. bebê que faz muita tensão mandibular, tensão muscular, tensão na coluna cervical. Então, tem bebês que eu vou vendo, vou observar a mamada, ele tá mamando assim, ou jogando um ombrinho para cima. Então, é um Uhum. bebê que ele tá inteiro tenso, né? E a gente precisa pensar que as duas maiores causas de desmame precoce, dor para amamentar e sensação real ou imaginária de baixa produção de leite. E o freio lingual alterado pode provocar essas duas coisas, Sim. né? Então, a gente, enquanto consultor de amamentação, enquanto quem trabalha com isso, tem que saber identificar os riscos para essas duas coisas, né? E o freio de Sim. língua também traz esses riscos. Eu E vi a que tem uma gente pergunta aqui, tem. A Fê, da gente tem uma Larissa. pergunta se adulto pode fazer cortar o freio, né? Porque a pessoa fala, eu fui beijar uma pessoa com a língua presa, foi horrível e tal. Adulto pode cortar o freio, né? O Pode, procedimento é pode. diferente, então em bebês pequenos pode ser um procedimento ambulatorial e eu não sei como é em adultos. Você sabe dizer se precisa ser em centro cirúrgico, se pode ser no ambulatório também? Em adulto pode ser no ambulatório. Em crianças que não, né, que não é mais bebê e é lactente ali, criança um pouco mais velha, é mais difícil ser Para ambulatorial ficarem porque mais eles não ficam quietinhos, né? quietinhos. É, mas adulto sim, né? Porque vai anestesiar e aí faz no Sim, consultório mesmo. Mas para criança, sabe, depois de um ano, assim, às vezes até antes, é difícil você segurar uma criança na cadeira do isso. dentista para fazer. A A Larissa Larissa perguntou: perguntou. é, é comum ter bebês que não consigam mamar? Não conseguem fixar a mamada? Eu não entendi muito bem essa pergunta, assim. É comum, às vezes, um freio muito aderido, né? Aquele freio lingual, a criança realmente não conseguir pegar o peito. Eu já acompanhei algumas mulheres como doula, que não, o bebê não conseguia pegar mesmo no peito, logo ali na hora de ouro, nos primeiros dias, porque é uma anquiloglossia importante, né? E aí não conseguem segurar mesmo, né, o peito. É, É... na eu acho também que tem a ver muito com a anatomia materna, Fê. Eu Uhum, acho que quando a gente tem um bebê com freio alterado e uma mãe com anatomia desfavorável, né? Porque é uma sim. outra coisa também que a gente vive repetindo, né? Todo Um peito é complexo bom, articular pouco elástico, né? todo peito é bom, toda mulher sabe nascer, todo bebê sabe mamar, toda mulher sabe amamentar, todo bebê sabe mamar, que eu acho que é mais uma Sim. culpabilização, então se o meu não sabe, sou eu que vim com Eu que não tô defeito. sabendo. Eu que Exatamente. estou com defeito. Então, acho, Larissa, que quando a gente tem uma anatomia muito favorável, né, mamilos elásticos, protrusos, mesmo o bebê com freio alterado consegue mamar. Mas, de novo, a que preço? Ô, Fê, eu não sei se você repara aí, eu vejo muito acontecer aqui em São Paulo assim. Quando a gente tem uma queixa na mãe, então, a mãe tá com o peito machucado, ou é um bebê que faz uma livre demanda daquelas, né, 24 horas no peito, a maioria das minhas pacientes fala, não, eu aguento, eu não quero fazer o procedimento e tal. Quando é no bebê, não ganha peso, tá engolindo muito ar, é um bebê que chora, né? Na hora Uhum. elas fazem. E de novo eu penso o quanto é, cara, difícil, né, ser mulher e ser mãe, porque é bem, eu aguento. E a minha discussão com as minhas pacientes que estão lá com fissuras eternas e fazendo 50 mil sessões de laser, que também é uma roubada, né? A gente pode até falar um pouco Sim. disso. Eu falo para elas, você aguenta até quando? Até quando? Porque Porque é de um dia para o outro que eu vejo, sabe, Kelly? É assim, é uma mamada que começa a doer um pouco, aí no outro dia, algumas estão doendo e tal, depois, olha, tá doendo muito, no dia seguinte ela fala, não quero mais, acabou, não né? quero mais, acabou. Então, E a gente tem as mulheres que fazem cesariana, né, Fê, que elas vêm muito medicadas também, sim, para dor. Então, quando elas chegam em casa, tem peito que já está destruído na maternidade, mas nem está sim, doendo muito, porque ela está tomando muita muita medicação para dor medicação, por conta da cirurgia. E sim, aí, quando chega em casa que esses remédios dão uma diminuída, aí fala, porque eu cheguei em casa e aí tudo piorou, né? sim. Então, A Bia Bia, colocou aqui ótima muito lembrança. interessante. No meu caso, são ductos entupidos eternos. Às vezes a gente vê mastite de repetição também, né? Porque a criança não consegue fazer uma ordenha eficaz. E aí fica aquele leite acumulado ali por muito tempo, né? Então também são sinais importantes. Ductos entupidos, né, com frequência, recorrentes, mastites.
Mas o quê? Acho que a gente falou de tudo, né? De todos os sinais e Acho que sintomas. sim. Então, Acho a que gente sim. tem, conta pra gente assim, então a gente tem o freio labial superior, né? Que é esse aqui de cima, que divide o nosso dente ou não. E muitas pessoas falam que esse freio não tem impacto na amamentação, mas não é o que a gente vê na nossa prática, né? É um freio que ajuda muito esse vedamento labial, uma boa pega, uma boa sustentação. Acho que foi isso que a Larissa também quis falar um pouco, né? Não consegue fixar bem a boca ali na mama. A gente tem o freio lingual, né? Que pode ser anterior, posterior, submucoso. Mas o que a gente tem de freio que pode atrapalhar a amamentação? A gente tem outros freios também na boca, né? Que apesar da gente não fazer nenhuma avaliação assim na mamada, a gente fixa muito no freio labial e no freio sublingual, e que muita gente, inclusive, disso é que quando eu tenho um alterado, geralmente eu tenho outro alterado também. Né? Eu vejo isso acontecer muito frequentemente. Né? É claro que o freio labial, a gente ainda, imagina, né? Se o lingual a gente está engatinhando, o labial... Mais ainda, né? Aqui em São Paulo, a gente acaba só fazendo a intervenção no labial quando a gente tem um bebê que realmente não consegue sustentar, não consegue vedar, ou machucados na parte superiores, né, da mama, do mamilo, e fazer o acompanhamento, né? E é bonito, assim, e ao mesmo tempo desesperador, para a gente perceber o quanto a gente tem de coisas para avaliar. Eu falo que o atendimento da consultoria de amamentação é uma montagem de um quebra-cabeça de 1000 páginas. De 1000 peças, né? Porque eu vou montando, aí vou montando outro, aí vou montando outro, aí vou montando outro. E, Ana, é isso mesmo, né? Os freios labiais, esse bebê não consegue fazer o vedamento. Porque para a gente ter pressão intraoral dentro da boca, e para essa pressão e funcionar bem, para a gente ter um mecanismo extrator de leite, eu preciso de válvulas que vão vedar essa mama, né? E uma dessas válvulas são os nossos lábios, né? É o nosso lábio superior, o nosso lábio inferior. E quando a gente tem qualquer coisa que impede esse vedamento, eu vou ter um vedamento enfraquecido e uma pressão intraoral diminuída. Então, eu vou ter um bebê, muitas vezes, fazendo... Não sei se vocês já viram, porque eu e a Bianca é insuportável. Agora a gente fica vendo vídeos de internet o dia inteiro, que são aqueles bebês com aquelas bocas de peixe, que parece assim, desentupidor de pia, sabe? Aquela criança que tá... E todo mundo fala, nossa, que pega maravilhosa, pega linda. E você vê que é aquele bebê que tá fazendo uma compensação, porque eu tenho que olhar uma mamada e tenho que falar, parece confortável. Então, todo bebê que tá com aquela bocona muito aberta, provavelmente esse bebê tá tentando segurar esse peito lá dentro da boca, que é difícil para ele. Então, os bebês mamam, né? Eu acho que respondendo a Larissa. A maioria que eu acompanho, Larissa, mamam, tá? Eles mamam. De novo, mas a que preço? Qual é o preço dessa mamada, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que pensar que se eu quero trabalhar com prolongamento da amamentação, com o maior tempo possível de amamentação, eu preciso identificar os sinais de risco. Sim. Para tentar excluí-los, né? Mas também... E tá tudo bem se a mãe não quiser fazer, Fê, exatamente o que eu ia falar, assim, porque eu falei isso na semana passada para uma mulher que o nosso papel enquanto profissional é dar a ela e mostrar a ela todas as opções que ela tem. Se ela escolher não fazer a cirurgia, tá tudo bem. Mas é importante ela saber que existe essa opção, né? É importante a mulher saber que existe essa opção. E aí, quando a gente vai, depois da identificação e a gente vai falar um pouquinho do laser, né? Que eu acho muito importante a gente falar isso aqui. O tratamento disso, né? É muito importante que seja interdisciplinar. Então, que a gente tenha um pediatra alinhado com a consultora e com o odontopediatra e talvez outros profissionais que vão auxiliar nesse processo, uma fonoaudióloga, uma osteopata, né, que vão trabalhar juntos, porque a gente tem certeza que trabalhar em parceria, quem ganha é a dupla. E aí, infelizmente, aqui a gente não está falando de mulheres que realmente precisam dessa assistência, né? Foi o que você falou dos nossos projetos sociais e tal. A gente não consegue levar isso para todas elas. Mas a gente vê também que quando isso não acontece, a consultora trabalhando muito sozinha, o pediatra muito sozinho, a coisa pode desandar. E aí vem essa questão do laser, de ficar fazendo laser de 72 em 72 horas para sarar uma lesão, para curar uma lesão que não vai se curar sozinha ou só com laser, enquanto a causa não for resolvida. Então, assim, eu achei, sinceramente, que nesse ano eu ia ouvir menos essa história.
Porque lá quando eu comecei a fazer laser, há 4 anos atrás, que eu não sabia nada disso, né? E que eu fazia laser, inclusive, sem fazer consultoria de amamentação. Olha só, né? Eu tinha um negócio na minha mão que falava, vou aplicar isso em todo mundo. Não tinha ideia. Funciona esse trem que eu falava que é, gente, funciona maravilhoso, e tal. funciona para tudo. Até que um dia, né? Até que um dia, numa história dessa, uma pediatra que tá aqui, inclusive, que a Fernanda falou assim para mim, você atendeu fulana? Aham, apliquei laser e tal, já fiz 3 sessões. Então, porque o bebê não tá ganhando peso e tal, veio para mim. Eu, que legal. Então, tem um freio. Depois daquele dia, eu falei, acabou. Chega, não dá mais, né? Assim, para eu ficar expondo as mulheres e sem contar o custo financeiro disso. Sim. Uma sim. sessão de laser. Imagina a pessoa fazer 10 sessões de laser. E até hoje, Kelly, isso acontece aqui no Rio. Acredito que isso aconteça aí em São Paulo também. Super, super. E aí, depois que eu comecei a fazer a consultoria de amamentação junto, eu posso contar em uma mão, talvez, mulheres que eu fiz mais de 2 sessões de laser. Sim, eu também. Não parei de fazer, eu não preciso mais, não é necessário mais, né? Concordo demais com você, Fê, porque o laser, né, para quem não sabe, é na verdade uma ferramenta para a gente trabalhar com lesões, né, dor, feridas nas mamas. É uma ferramenta maravilhosa, mas eu não acho que o laser seja o essencial de uma consultoria de amamentação, né? E ele é vendido como um milagre, né? Então, as mulheres me procuram assim, eu quero fazer só o laser, né? Eu quero fazer só o laser. Quanto custa fazer o laser? Ou eu não faço também. Eu só faço quando ela... Ou, por exemplo, tem uma consultora que não tem um laser, ela está sendo acompanhada, eu ligo para a consultora, ou uma colega minha fala, Kelly, vou pedir para passar no consultório e fazer o laser, ok. Mas eu acho que, assim, não adianta a gente não trabalhar no fator causal, né? Quando eu tenho uma causa para fissura mamilar, e geralmente eu tenho uma causa, se eu não acerto, se eu não tiro esse fator causal, Fê, eu posso fazer 30 sessões de laser. Não vai resolver, exatamente. Não vai resolver. Então, a gente tira dinheiro das mulheres, porque eu, todas as vezes que fala mais de 3 sessões, minha cabeça já... Sim. Já, né, minha luzinha acende. E a gente não trabalha no fator causal. E fora isso, a gente não dá autonomia. Porque eu acho que o objetivo do nosso trabalho é dar autonomia. Eu tenho mulheres que falam comigo, eu fiquei dependente, então eu fazia o laser a cada 2 dias. Porque como tem uma melhora, né? Falar, então eu preciso de novo. Eu tenho um paciente, Fernanda, que comprou o aparelho de laser. Nossa. Então, elas são da área da saúde, elas compraram um aparelho de laser, sabe? Então, assim, hoje eu acho que eu trabalharia sem laser hoje tranquilamente. Nossa, Kelly, eu ia falar isso. Depois dessa pandemia, eu retomei as minhas origens e passei a realmente acreditar que o que importa no meu trabalho é o manejo. Porque, é o manejo. Assim, eu trabalharia sem laser. É uma ferramenta do meu trabalho. Ele fica guardado na minha bolsa. Se eu olhar aquilo ali e achar que tá tudo bem, pra que eu vou usar? A gente ainda tem poucos estudos falando sobre o laser. A Ana colocou aí, outra treta do laser é a analgesia. Essa promessa de que você vai clicar ali a varinha de condão e a mulher vai parar de sentir dor. Isso é mentira. Isso não vai... assim, né, eu tenho laser, eu uso o laser na minha sessão, fica no consultório, fica comigo, mas ele é mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. E que eu sou capaz de trabalhar com ele, mas eu não sou capaz de trabalhar sem o manejo. Então, é claro que ele tem o seu valor. Quando a gente tem um manejo bem feito, quando a gente faz, depois de tirar o fator causal, ele é maravilhoso, ele acelera a cicatrização. A gente tem pouco estudo na amamentação, mas a gente tem estudo de laser em feridas e tal. Mas eu tenho me preocupado muito com o que eu tenho visto de venda de laser, assim, sabe? E as pessoas também buscando... Pacote de preparação, Fê. Prepare a mama na gestação com laser, sabe? Gente, por favor, não acreditem nisso, sabe? Isso é grave, né? Isso é grave, porque você tá vendendo... Eu falo que como é que é? Manejo é rainha, uso de laser sozinho é nadinha, sabe? A Ana falou uma coisa bem interessante. Laser ferramenta, manejo transcende. E é verdade. Né? Assim, se você não tem um bom manejo, não adianta você ficar aplicando laser ali. Se você não der autonomia para essa mulher colocar esse bebê para mamar, você não vai ficar 24 horas na casa dela. Sim. Ela precisa aprender também, né? O nosso papel é isso, é ensinar para ela, olha, pega aqui na cabeça, segura ele dessa forma, aqui pode te ajudar, aqui pode... Isso tem muito mais valor. E na pandemia eu tenho visto, assim, muitas mulheres pedindo consultoria presencial por causa do laser. O laser, por causa do laser. Sim.
Muito, muito, É, assim. E as pessoas, eu é não difícil para as pessoas entenderem que realmente o manejo é muito mais importante, né? Aqui em São Paulo a gente tem as pediatras, né, que não tem como não atender, porque, né, gente, a gente está falando de bebês até Sim. 3 meses, tem que passar com a pediatra. Então, eu Uhum. tenho as pediatras aqui em São Paulo que fazem o laser. Então, se essa paciente precisa, ela vai passar com essa pediatra para fazer o laser, mas vou te falar que eu posso contar nos dedos de uma mão quantas a gente precisou fazer. Eu faço consultoria à distância agora na pandemia, tá? Sim. Espaço Nutrir e Nutrir e Dormir. dormir. Eu faço agora na pandemia, né? A distância a gente está fazendo. E tem sido muito bacana, porque eu acho que a gente ainda falando dessa questão de autonomia, o atendimento agora à distância tem ainda nos feito pensar ainda mais nisso, né, Fê? Sim. Porque não sou eu, é a mulher que está lá com aquele bebê, né? Eu sempre uso uma frase que a gente é ponte, e a mulher decide ou não se ela atravessa essa ponte, sabe? A gente também está se reinventando. Eu sou péssima para mexer em coisas, redes sociais, eu não entendo nada. Eu aprendi a fazer vídeos, sabe? Assim, eu mando. Outro dia eu botei uns peitos aqui em mim, assim, uns peitos de crochê e falava para a mãe, porque é coisa que eu fazia com ela na prática, né? Sim. E tem sido muito, 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 muito bacana, assim, poder fazer esse acompanhamento e fazer isso. E o laser, de verdade, eu não estou sentindo nem falta Eu para também. esse Tá caso. ficando guardado na caixinha. Eu falei que eu tirei do consultório também e trouxe aqui para casa, porque assim, pandemia é acidente doméstico com crianças, né? Então tem sempre algum Sim, joelho ralado, uma enxaqueca, qualquer outra coisa que a gente usa, né? a África. Pode A ficar, fita, exatamente. Pode ficar guardadinho lá para amamentação, não vai precisar usar. A Paula colocou aqui, confesso que já pensei em comprar. E só para eu te contar a história, assim, Paula não é vou contar a história paciente toda. A ou é Paula foi uma mulher profissional? que eu doulei, o bebê nasceu essa semana agora. O bebê tem 4 ou 5 dias de vida. Tem uma alteração de freio, né? Lingual e labial. E aí é isso, a dor é tão grande, né? Assim, é tanta dor, é tanta dificuldade, não só da Paula, mas de todas as mulheres que a gente acompanha, né? Com bebês com alteração de freio, que você pensa mesmo em comprar, porque alguém um dia falou para você que esse tratamento é milagroso, e ele não é milagroso, né? É isso, ele é um coadjuvante no nosso atendimento. E que bom que é aquilo, né, da intervenção. Eu falo isso, que bom que a gente tem esse tipo de intervenção para quando ela realmente for necessária, né? Mas na maioria das vezes ela não vai ser essencial, dá para você trabalhar muito bem sem, né? Olha, Dá para infelizmente trabalhar. eu tenho para te dizer que faltam 8 minutos para nossa live acabar. Eu A acho que a gente gente falou fala. bastante coisa e eu queria te fazer uma pergunta surpresa. Você não sabia que eu ia te fazer essa pergunta, tá? Qual é a dica ou a orientação que você dá para as mulheres e para as famílias que já tiveram os seus bebês, que já passaram por esse procedimento, ou para aquelas que ainda não tiveram o procedimento realizado e ainda estão na dúvida? Será que eu saio de casa para fazer? Será que eu não saio? Enfim, né? Será que vai doer? Não vai? Qual é a orientação que você daria para essas mulheres? Fê, assim, eu converso, minha maior parceira no trabalho é a mãe, né? Meu pacto é com a mulher. Uhum. Eu fico quase cega, surda e tudo pro resto dos palpites, né? O que me interessa muito é essa mulher, a dona dos peitos, né? Todo mundo, eu sei que tem uma discussão toda, mas a gente não olha para o bebê, não olha para o bebê. Na verdade, eu acho que olha muito menos para a mãe do bebê do que para o bebê, né? Uhum. Então, como que se dá a minha conversa com ela? Se eu tenho um freio duvidoso, eu faço todo o manejo e eu sugiro, se ela aguentar esperar umas 48 horas, para a gente ver se com o manejo aquilo melhora, tá? Uhum. Se melhorou, eu falo, olha, eu acho que dá para a gente seguir sem pensar no procedimento agora, porque é um freio que não pontua. Se eu tenho uma mãe que a gente já fez todo o manejo, que a gente já fez tudo, e ela continua com todos os sinais e sintomas, mas ela está insegura, eu a convido para o grupo de amamentação. A gente tem um Uhum. grupo de amamentação que agora está rolando online, toda quinta-feira gratuito, pode vir todo mundo, tá? Quem tiver bebê aí pode assistir o grupo Só no entrar no Zoom. Instagram da Lumos, né? Para saber como funciona. Só no Instagram da Lumos tem um link lá.
E aí eu falo, você não quer entrar no grupo de amamentação e fazer essa pergunta lá? Porque no grupo a gente tem as mães do futuro, que participam muito, que são as mães de crianças mais velhas. E lá a gente tem a mãe que fez, como é que foi a recuperação. Então eu acho que mais do que a gente dar aula teórica sobre o procedimento, ela escutar de outra mulher que está no mesmo lugar que ela, né, no puerpério, passando por isso, eu acho que é ótimo. É o que a gente eu trabalho faz aqui no parto também. né, eu acho que funciona super elas conversarem com outras mulheres. Ou, por exemplo, Kelly, você acha que dá para eu tentar mais alguma coisa antes de Passar pelo fazer? procedimento. Dá, né? A gente tem, por exemplo, os trabalhos corporais. Então, eu posso te indicar para um osteopata, por exemplo. A gente pode tentar primeiro a avaliação com o osteopata e se aí não funcionar, a gente encaminha. Uma outra coisa que eu faço, e aí eu uso o laser muito a meu favor, Fê, tem uma mãe que está com feridas bilaterais e tal. Eu falo, olha, nós fizemos todo o manejo, o bebê não está com bicos artificiais, não tem nada. Eu vou fazer um laser no seu peito. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Não faz sentido se tiver tudo ok, esse peito não melhorar, né, com a sessão de laser. E geralmente, como não melhora, aí elas batem o martelo. A Bia, que trabalha comigo, que é o odontopediatra aqui de São Paulo, a Bia é consultora de amamentação também, o que muito me ajuda. Então, às vezes eu falo, olha, vocês vão passar na Bia e vocês podem só conversar com ela. Hoje eu prefiro que elas passem direto com o odontopediatra, porque eu realmente ainda não voltei a atender presencial. E eu acho que pensando nisso, vale a pena sim encarar aí a pandemia e ir na odontopediatra fazer, porque isso põe a amamentação em risco. Sim, verdade. Isso põe. E eu não tenho coragem de falar para uma mulher com dor, aguenta mais um pouquinho. Eu acho isso violento demais. Eu acho isso violento demais. Violento demais. Me lembra outra coisa quando eu falo com ela, aguenta mais um pouquinho. Exatamente. É porque dói muito, né? Eu não sei se você passou por isso, eu passei por isso, acredito que muitas mulheres aqui. E eu me lembro até hoje da dor que eu senti, né? Quando eu amamentava com dor e tal. E eu não me lembro muito da dor do parto. Essa dor eu transformei. Sim, total. Eu sou essa pessoa. Né? Mas a dor da amamentação, às vezes quando falo, quando eu vejo uma mulher que tá com muita dor, eu sinto ela em mim. Eu sinto ela no meu mamilo, né? Então, é muito cruel a gente falar isso para uma mulher, né? Espera mais um mês que vai melhorar. Já é assim bom, mesmo, né? Aguenta. Né? E eu acho que tem uma coisa que eu faço muito com a mãe também, que é o que você acha que é possível fazer hoje? Né? Então, a gente pensa em alguns caminhos. Qual é a primeira coisa que você acha que a gente pode fazer hoje? A minha sugestão é essa, mas o que você acha que dá para fazer? Porque a gente está falando do corpo do outro, do filho do outro, né? Então... Não, isso, a gente passa 2 horas na casa da mulher. As outras 22, ela tá lá sozinha com o bebê. Sozinha, né? Ela tá na maioria das vezes sozinha. E eu acho que dividir, né? A gente precisa parar de achar que a gente tem tutela sobre o corpo das mulheres, né? Eu acho que essa pergunta da Sara é super importante. Minha amiga fez o procedimento, mas o bebê ainda mama errado. Nem sei se dá tempo. Acho que Sara, a gente tem 2 minutinhos. Vou falar rapidinho sobre isso. Ótima pergunta, Sara. Os bebês, né, eles vêm com essa língua posicionada do jeito inadequado desde a fase embrionária. Então, não é milagroso também. Gente, milagre na amamentação. Desde o primeiro trimestre de gestação, né? Desde lá do início. Nada garante nada, né? Minha tatuagem tá aqui. Na verdade, a gente tem na literatura que isso vai melhorar de 1 até 4 semanas. Isso. Então, eu posso ter 1 mês, né, de impacto ainda dessa frenotomia. De então, muitas vezes também, né? De readaptação. Funcionar diferente agora, num espaço diferente. Muitas vezes esse bebê vai precisar de um acompanhamento com osteopata para trabalhar toda uma questão de tensão muscular. Muitos bebês com língua presa têm um padrão mordedor. Então, a gente precisa tirar esse padrão mordedor. Então, é normal e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também com as mães, né? Que não é milagroso. Sim, que não é de um dia para o outro, né? E que também não é uma garantia. Muitas pessoas acham que eu vou fazer a cirurgia agora, amanhã vai estar maravilhoso. Não é uma garantia. O que a gente vê na prática é que o sucesso é maior do que o insucesso, né? Sim, mas a gente tem a versão oral, às vezes, na criança que faz o freio, não consegue não. Mas é uma pequeniníssima parcela do público. Eu tive um caso, eu também tive um caso. Também tive um caso de reversão, mas que depois voltou a pegar o peito num passeio de táxi. 20 dias depois. Então, é isso, né? Bom, faltam 50 segundos.
Eu quero te agradecer, falar para todo mundo que a live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, que a gente não vai perder essa oportunidade de deixar essa informação aqui para todo mundo. Eu espero que você volte mais vezes. Eu não vejo a hora de te ver e te abraçar. Eu tinha certeza Tomar que gin. seria no Cia Parto, mas eu tô vendo que não vai ser. Tomar um gin bem geladinho, bem gostoso. Quando você vier aqui, a gente vai se encontrar com certeza. Te adoro muito, Fê. te admiro Também. muito, sou muito sua fã. Ah, eu também, é recíproco, adoro, tô louca pra gente se ver, dançar, com balada de consultoras. Exatamente. E eu queria muito te agradecer pelo convite, foi uma delícia, seu trabalho é incrível, você já salvou amigas minhas aí no Rio.